E se eu te dissesse que existe um lado sombrio por trás das Karens mais famosas da internet? Algo que vai muito além de simples birras em supermercados ou reclamações infundadas. Há uma linha tênue entre o comportamento entitled e um precipício que algumas dessas mulheres cruzaram sem volta, enfrentando consequências que transformaram suas vidas em verdadeiros pesadelos. O que aconteceu com elas depois que as câmeras pararam de gravar vai te deixar sem dormir esta noite. Você provavelmente já riu de vídeos de Karen surtando em lojas, achando que era apenas entretenimento bobo da internet. Mas poucos sabem que, por trás dessas explosões públicas, existe uma progressiva deterioração psicológica que levou algumas delas a destinos aterrorizantes. Essas não são apenas histórias de vergonha pública, são relatos de mulheres que perderam completamente o controle da realidade e arcaram com preços que nenhum ser humano deveria suportar. Este não é mais uma compilação engraçadinha de Karens fazendo escândalo. O que você está prestes a descobrir são os casos mais perturbadores de mulheres que começaram como figuras inicialmente ridículas da internet a terminar em situações que farão você questionar se há algo muito mais sinistro por trás do fenômeno Karen. Histórias que foram abafadas, casos que a mídia preferiu esquecer, desfechos que transformaram o riso em horror puro. Durante anos, analisei centenas de casos documentados de comportamento Karen, estudando não apenas os vídeos virais, mas o que aconteceu depois, nos bastidores, longe dos holofotes. O que descobri vai contra tudo o que você acredita saber sobre essas mulheres. Existe um padrão, uma progressão, quase como se algo estivesse as consumindo de dentro para fora, como uma doença. Talvez você se reconheça em alguns desses comportamentos. Talvez já tenha sentido aquela raiva inexplicável quando as coisas não saem como planejado. A necessidade de falar com o gerente, de estar sempre certa, de controlar situações que escapam ao seu domínio. Se sim, preste muita atenção no que vem a seguir, porque a diferença entre você e essas mulheres pode ser menor do que imagina. Existe algo profundamente perturbador sobre como a raiva constante e a necessidade obsessiva de controle podem corroer a mente humana. Essas mulheres não acordaram um dia decidindo se tornar monstros. Foi um processo gradual, uma descida ao inferno, que começou com pequenas frustrações e evoluiu para algo muito mais sombrio. Mas o que realmente me assombra é uma pergunta que ninguém quer fazer. O que acontece quando uma Karen encontra alguém que não cederá às suas demandas, que não chamará o gerente, que não aceitará seu comportamento? O que acontece quando elas finalmente cruzam com a pessoa errada, no dia errado? Vamos começar com Margaret Whitfield, uma mulher de 53 anos de Denver, que se tornou viral em 2019. Depois de ser filmada gritando com um funcionário adolescente de uma lanchonete porque seu hambúrguer estava com muito ketchup. O vídeo acumulou milhões de visualizações. Ela virou meme, recebeu o apelido de Ketchup Karen. Todos riram. Ninguém imaginou que 3 meses depois ela seria encontrada em sua casa em um estado que assombra os investigadores até hoje. Margaret não era apenas uma cliente difícil. Ela era uma mulher que havia perdido completamente o senso de realidade. Vizinhos relataram gritos constantes vindos de sua casa, discussões com pessoas que não existiam, episódios de paranoia, onde ela acreditava que funcionários de fast food estavam conspirando contra ela. O que começou como reclamações sobre comida evoluiu para uma obsessão doentia com controle e perfeição. Na noite de 17 de janeiro de 2020, Margaret ligou para a emergência 12 vezes em 40 minutos, relatando invasões imaginárias, envenenamento de comida e perseguições que existiam apenas em sua mente fragmentada. Quando a polícia finalmente arrombou sua porta, após vizinhos reportarem um silêncio súbito e perturbador, encontraram uma cena que nenhum dos oficiais conseguiu esquecer. A casa estava coberta de recortes de jornais, fotos impressas de funcionários de restaurantes locais e mapas detalhados, marcando os estabelecimentos onde ela havia tido problemas. Nas paredes, escritas à mão em letra cada vez mais desesperada, estavam listas infinitas de reclamações, teorias conspiratórias sobre uma suposta aliança entre redes de fast food para silenciá-la. Margaret havia criado um universo paralelo, onde era a heroína incompreendida, lutando contra um sistema corrupto.
Mas o mais perturbador não eram as paredes cobertas de teorias delirantes, era o que encontraram no porão. Margaret havia construído uma réplica exata de um restaurante de fast food, completa com balcão, cardápio e manequins vestidos como funcionários. Ela passava horas ali, ensaiando discussões, praticando confrontos, vivendo em um loop infinito de raiva e frustração. O laudo médico revelou que Margaret havia desenvolvido um quadro severo de psicose paranoide, provavelmente exacerbado pela humilhação pública viral. Mas havia algo mais. Exames toxicológicos encontraram níveis alarmantes de substâncias que ela estava consumindo numa tentativa desesperada de controlar sua ansiedade e raiva. Uma mistura letal de medicamentos prescritos e substâncias obtidas ilegalmente, que havia corroído não apenas sua sanidade, mas também seus órgãos vitais. Margaret foi encontrada inconsciente no centro de sua réplica de restaurante, cercada por centenas de recibos de comida que ela guardava como evidências de seus confrontos. Ela havia passado as últimas semanas de sua vida, revivendo obsessivamente cada discussão, cada momento de raiva, até que sua mente simplesmente desconectou da realidade. Quando foi internada, Margaret não conseguia mais distinguir entre memórias reais e fantasias. Ela insistia que era uma investigadora disfarçada, trabalhando para expor uma conspiração mundial de fast food. Em seus momentos de lucidez, chorava desesperadamente, perguntando como havia chegado àquele ponto, como uma simples reclamação sobre ketchup havia se transformado em uma existência aterrorizante. Os médicos explicaram que a humilhação viral havia funcionado como um gatilho para transtornos mentais latentes, que foram então amplificados pela necessidade obsessiva de validação. Combinada com a exposição pública negativa, isso criou um ciclo vicioso de paranoia e raiva, que consumiu completamente sua personalidade anterior. Mas Margaret não foi um caso isolado. Em Phoenix, temos Linda Rodrigues, conhecida como Pool Karen, depois de ser filmada gritando com crianças hispânicas que utilizavam uma piscina comunitária. Linda acreditava que tinha o direito exclusivo de decidir quem podia ou não usar as instalações do condomínio onde morava. O comportamento de Linda escalou rapidamente após o vídeo viralizar. Ela começou a patrulhar o condomínio, documentando invasores, criando dossiês sobre vizinhos que considerava inadequados para o condomínio. Instalou câmeras ilegais, contratou seguranças particulares com seu próprio dinheiro, transformou sua vida numa missão obsessiva de controle territorial. 3 meses depois do incidente da piscina, Linda foi encontrada em seu apartamento após vizinhos relatarem um odor estranho. A cena que aguardava os paramédicos foi além de qualquer coisa que haviam presenciado. Linda havia barricado todas as janelas e portas, transformando o local num bunker improvisado. As paredes estavam cobertas de fotos dos vizinhos, conectadas por barbantes vermelhos, como se fosse um intrincado mapa criminal. Ela havia parado de comer, convencida de que os vizinhos estavam envenenando sua comida. Instaló sistemas de purificación de ar improvisados porque acreditaba que estaban bombeando gases tóxicos en su apartamento. Linda pasó sus últimas semanas en un estado de terror constante, esperando un ataque que existía apenas en su mente deteriorada. O más chocante era descubrir que Linda tiene sido una profesora respetada, madre de 2 hijos, una persona que todos describían como gentil y cuidadosa. La transformación comenzó gradualmente a aposentar cedo debido al estrés. La necesidad de control que antes canalizaba en el encino se volvió para su ambiente doméstico, creciendo como un tumor hasta consumir completamente su sanidad, dilacerando la persona que un día fue. Cuando paramédicos finalmente consiguieron entrar, encontraron Linda en un estado catatónico, sujetando una lista de nombres que ella había marcado como eliminados. Investigações posteriores revelaram que ela havia passado meses tentando sabotar a vida profissional e pessoal dos vizinhos, enviando e-mails anônimos para empregadores, fazendo denúncias falsas às autoridades, numa campanha sistemática de terror psicológico contra eles. O que mais me perturba nesses casos é perceber como a linha entre comportamento difícil e psicose completa pode ser cruzada tão rapidamente. Essas mulheres não eram vilãs de filme, eram pessoas reais, com famílias, histórias, sonhos, que se transformaram em pesadelos vivos. Em Seattle, conhecemos o caso de Patricia Chen, filmada confrontando um entregador de comida porque ele estava demorando muito para encontrar seu apartamento.
O vídeo mostrava Patrícia seguindo o rapaz, gritando sobre eficiência e profissionalismo, exigindo falar com seu supervisor. Patrícia trabalhava em recursos humanos de uma grande corporação. Era conhecida por sua atenção aos detalhes e padrões elevados de performance. Mas algo havia começado a se deteriorar em sua vida pessoal. Colegas relataram que ela estava ficando cada vez mais obsessiva, controladora, incapaz de aceitar qualquer coisa que não atendesse às suas expectativas exatas. Após se tornar viral, Patrícia perdeu o emprego. A empresa não quis se associar com sua imagem pública negativa. Essa foi a gota d'água que quebrou completamente sua estrutura psicológica. Patrícia havia definido sua identidade inteiramente através de controle e competência profissional. Quando isso foi arrancado dela, não sobrou nada. Ela passou a perseguir o entregador que havia aparecido no vídeo. Descobriu onde ele morava, onde estudava, quem eram seus amigos. Patrícia criou perfis falsos em redes sociais para monitorar sua vida, convencida de que ele estava arruinando propositalmente sua reputação. A obsessão se tornou sua única razão de viver. O final de Patrícia foi descoberto por acaso, quando seu proprietário entrou no apartamento após 3 semanas sem receber o aluguel. Ela havia transformado o local num centro de comando para sua obsessiva operação de vingança. Múltiplos computadores exibiam perfis de redes sociais, mapas de rotas de entrega, horários detalhados da rotina de sua vítima. Patrícia havia parado de trabalhar, de comer adequadamente, de manter qualquer aparência de vida normal. Sua existência se resumia a planejar uma retaliação elaborada que nunca chegou a executar. Quando foi encontrada, estava num estado de desnutrição severa, falando sozinha, praticando discursos para um confronto final que existia apenas em sua mente fragmentada e delirante. O que descobrimos investigando esses casos é que existe um padrão perturbador. Essas mulheres não eram simplesmente pessoas mal educadas tendo um dia ruim. Elas representavam sintomas de algo muito mais profundo e assustador, sobre como nossa sociedade, por vezes, falha com indivíduos que perderam completamente a capacidade de lidar com a frustração e a falta de controle. Cada uma dessas Karens havia construído sua identidade sobre uma fundação frágil de superioridade percebida e controle sobre situações menores. Quando essas estruturas colapsaram sobre o peso da humilhação pública e consequências reais, não restou personalidade suficiente para suportar o impacto avassalador. O que mais me assombra é pensar em quantas outras Karens estão por aí, vivendo à beira do colapso, esperando apenas o gatilho certo para cruzar essa linha terrível entre comportamento difícil e destruição completa. Porque depois de estudar esses casos, uma coisa ficou cristalina. O fenômeno Karen não se resume a pessoas mal educadas. É sobre seres humanos perdidos, tentando desesperadamente manter o controle sobre vidas que estão desmoronando, até que a realidade se torna insuportável demais para enfrentar. E talvez a pergunta mais aterrorizante de todas seja: quantas pessoas que conhecemos estão caminhando nessa mesma direção, carregando essa raiva silenciosa, essa necessidade obsessiva de controle, esperando apenas o momento certo para explodir de maneiras que vão além de qualquer vídeo viral que possamos imaginar? A terceira história de Karen que preciso contar é talvez a mais perturbadora de todas, porque ela começou exatamente como qualquer uma dessas mulheres que vemos nos vídeos virais, mas seu fim foi tão bizarro que até hoje investigadores tentam entender o que realmente aconteceu. Margaret Whitfield, de 42 anos, divorciada, morava sozinha numa casa suburbana impecável em Ohio. Ela tinha aquele perfil clássico que todos reconhecemos: cabelo sempre arrumado, roupas caras, mas conservadoras, uma necessidade constante de falar com gerentes e uma habilidade sobrenatural para transformar qualquer situação menor numa batalha épica de princípios. O que tornou Margaret diferente foi a progressão. A maioria das Karens explode, causam seus dramas e depois voltam para casa para planejar a próxima batalha. Margaret começou a documentar tudo. Ela criou planilhas detalhadas de cada estabelecimento que a havia desrespeitado, cada funcionário que não havia atendido suas demandas, cada pessoa que ousou questionar sua autoridade. Mas não eram apenas anotações simples. Eram relatórios de múltiplas páginas, com horários precisos, descrições físicas detalhadas das pessoas, análises psicológicas amadoras sobre as motivações de cada um. Vizinhos começaram a notar que Margaret saía de casa todos os dias com uma pasta de couro, como se fosse trabalhar, mas ela estava desempregada há 2 anos.
Descobriu-se depois que ela estava visitando os mesmos lugares repetidamente, provocando confrontos intencionalmente, apenas para alimentar sua coleção de evidências de como o mundo estava conspirando contra ela. O supermercado local, a farmácia, O correio, a biblioteca. Ela criou uma rota diária de locais onde podia garantir algum tipo de conflito. O que começou como o comportamento Karen típico evoluiu para algo muito mais sinistro. Margaret passou a usar disfarces simples, mudando penteados, usando óculos diferentes, até mesmo alterando sua voz, para poder retornar aos mesmos estabelecimentos sem ser reconhecida imediatamente. Ela estava essencialmente perseguindo funcionários de serviços, criando situações onde podia justificar sua raiva crescente. A situação escalou quando ela começou a aparecer na casa dos funcionários. Primeiro foi só observação. Ela anotava horários, rotinas, placas de carros. Depois começaram as cartas. Longas epístolas datilografadas explicando como cada pessoa havia contribuído para o declínio moral da sociedade, como seus comportamentos no trabalho revelavam defeitos de caráter profundos, como eles precisavam ser responsabilizados por suas ações. Um gerente de supermercado encontrou Margaret acampada no quintal dele às 3 da manhã, organizando pilhas de papéis sob a luz de uma lanterna. Quando a polícia chegou, ela explicou calmamente que estava preparando sua apresentação final, sobre como aquele homem representava tudo de errado com a geração atual. Os papéis eram centenas de páginas de análises obsessivas sobre interações de 2 minutos que haviam acontecido meses antes. O que descobrimos depois foi ainda mais perturbador. Margaret havia transformado sua casa numa espécie de centro de comando. Tinha mapas da cidade com alfinetes marcando cada local de confronto, fotografias dos funcionários que havia catalogado e algo que só pode ser descrito como verdadeiros santuários dedicados aos seus inimigos percebidos. Para cada pessoa que ela considerava responsável por sua humilhação, havia uma seção da casa dedicada a documentar tudo sobre elas. Mas Margaret não estava apenas coletando informações. Ela estava elaborando cenários de vingança cada vez mais complexos e irreais, planos detalhados de como expor publicamente cada pessoa, como arruinar suas carreiras, como fazer com que experimentassem a mesma humilhação que ela sentia diariamente. Esses planos preenchiam cadernos inteiros, escritos à mão, numa caligrafia progressivamente deteriorada, mostrando o declínio de sua saúde mental. A família dela tinha perdido contato anos antes, depois que Margaret havia processado a própria irmã por difamação, após ela sugerir que Margaret procurasse ajuda profissional. Os poucos amigos que restavam foram gradualmente afastados por confrontos sobre questões menores que Margaret transformava em cruzadas morais. Ela estava completamente isolada, existindo apenas para alimentar essa obsessão crescente com ser desrespeitada e planejar retaliações. O fim chegou de uma forma que ninguém esperava. Margaret desapareceu por 3 semanas. Quando a polícia finalmente entrou em sua casa depois de vizinhos relatarem um cheiro estranho, encontraram algo que ainda assombra os investigadores. Margaret havia aparentemente encenado conversas inteiras com pessoas que não estavam lá. A casa estava cheia de cadeiras vazias dispostas em círculos, com nomes de pessoas escritos em cartões colocados nos assentos. Havia evidências de que ela havia passado dias conduzindo esses julgamentos imaginários, onde apresentava suas evidências contra cada pessoa para uma audiência inexistente. Gravações de áudio encontradas em seu telefone mostravam horas de Margaret argumentando apaixonadamente, pausas para respostas que nunca vinham, depois explodindo em raiva contra réplicas imaginárias. Margaret foi encontrada no porão, cercada por anos de documentação obsessiva, vestindo roupas que pareciam ser sua versão de trajes formais para tribunal. Ela havia aparentemente colapsado durante uma dessas sessões delirantes. E permanecido ali por dias, ocasionalmente recuperando consciência o suficiente para continuar suas conversas unilaterais com os fantasmas de humilhações passadas. O mais perturbador de tudo era um caderno encontrado ao lado dela, cheio de discursos elaborados que ela havia preparado para confrontos finais com cada pessoa em sua lista. Discursos que revelavam uma mente que havia perdido completamente o contato com a realidade, mas que ainda mantinha uma lógica interna assustadoramente consistente sobre injustiças percebidas e necessidade de retribuição. Margaret,
Havia se tornado prisioneira de sua própria identidade como vítima perpétua, construindo um universo alternativo onde cada interação menor era evidência de uma conspiração maior contra ela. Quando a realidade não conseguiu mais sustentar essa narrativa, sua mente simplesmente criou uma realidade onde ela podia ser simultaneamente promotora, juiz e júri de todos que haviam ousado questionar sua autoridade. Investigadores que estudaram o caso notaram que Margaret havia essencialmente se tornado viciada na sensação de ser desrespeitada e vitimizada. Cada confronto alimentava uma necessidade crescente por mais confrontos. Cada humilhação justificava escalações maiores, até que ela precisou criar humilhações imaginárias para sustentar o ciclo. O que mais me perturba nesses casos é como eles revelam uma progressão lógica, quase inevitável, de comportamentos que começam parecendo simplesmente irritantes ou embaraçosos. Essas mulheres não acordaram um dia decidindo destruir suas vidas. Elas foram gradualmente perdendo pedaços de si mesmas cada vez que escolheram o drama sobre a dignidade, o conflito sobre a conexão, a necessidade de estar certa sobre a necessidade de estar bem. Cada Karen que explode num vídeo viral está potencialmente no início dessa mesma trajetória. A diferença entre um momento constrangedor filmado em público e um colapso completo da realidade pode ser menor do que imaginamos. Porque quando você constrói sua identidade sobre estar perpetuamente indignada, sobre ser sempre a vítima de incompetência alheia, sobre merecer tratamento especial simplesmente por existir, você cria uma fundação psicológica que não pode suportar as pressões normais da vida adulta. O que torna esses casos ainda mais perturbadores é como eles expõem a natureza viciante da indignação performática. Susan, por exemplo, descobriu que cada confronto liberava uma descarga química no cérebro, uma combinação de adrenalina e sensação de poder que se tornava progressivamente mais difícil de recriar. Como qualquer vício, ela precisou de doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito. Um pedido educado para falar com o gerente evoluiu para gritos histéricos, depois para ameaças vagas e eventualmente se cristalizou em violência real. O cérebro dela literalmente se reconfigurou ao redor dessa necessidade de conflito, criando caminhos neurais que interpretavam qualquer interação mundana como uma oportunidade de batalha. Rebecca, por sua vez, nos mostra como a tecnologia moderna pode amplificar esses impulsos destrutivos de maneiras que gerações anteriores nunca poderiam imaginar. Ela não estava apenas brigando com pessoas na vida real, ela estava cultivando uma audiência online de pessoas que validavam e encorajavam seus comportamentos mais extremos. Cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário de apoio funcionava como uma pequena injeção de dopamina que reforçava a crença de que sua raiva era não apenas justificada, mas heróica. Ela se tornou uma performer de sua própria destruição, com um público que aplaudia cada passo em direção ao abismo. A internet criou algo que nunca existiu antes na história humana: a possibilidade de encontrar validação instantânea para absolutamente qualquer comportamento. Não importa quão irracional ou destrutivo, existe uma comunidade online para cada tipo de raiva, cada tipo de ressentimento, cada tipo de justificativa para comportamento antissocial. Rebecca encontrou a dela e se deixou consumir por ela, perdendo gradualmente a capacidade de distinguir entre reações apropriadas e performance exagerada. Interpretando cada interação através das lentes da perseguição pessoal, quando você treina seu cérebro para ver malícia, onde muitas vezes há apenas incompetência ou a distração humana normal, você eventualmente perde a capacidade de processar informações de forma objetiva. Ela começou reescrevendo conversas em sua mente para justificar sua raiva, depois começou reescrevendo eventos inteiros e, por fim, inventando cenários completamente fictícios para sustentar sua visão de mundo como vítima perpétua. O que mais me choca é como essas mulheres perderam progressivamente a capacidade de experimentar alegria ou satisfação genuínas. Susan não conseguia mais apreciar uma refeição sem encontrar algo para criticar. Rebecca não conseguia mais ter uma conversa casual sem transformá-la em debate. Margaret não conseguia mais ter um dia normal sem inventar alguma injustiça para se indignar. Elas haviam essencialmente treinado seus cérebros para procurar problemas, para criar conflitos, para interpretar neutralidade como hostilidade. Isso me faz pensar em quantas pessoas conhecemos que podem estar nos estágios iniciais dessa mesma trajetória. Aquela vizinha que sempre tem uma reclamação nova sobre o condomínio.
Aquele colega que transforma toda a reunião de trabalho em campo de batalha. Aquela pessoa nas redes sociais que parece existir apenas para corrigir e criticar outros. Podem parecer simplesmente pessoas difíceis. Mas e se elas estão seguindo o mesmo caminho que Susan, Rebecca e Margaret trilharam? O aspecto mais perturbador de tudo isso é como nossa cultura moderna parece incentivar, nos estágios iniciais, esses comportamentos. Chamamos de empoderamento, de saber seus direitos, de não aceitar desrespeito. E claro, existe uma diferença importante entre ter limites saudáveis e se tornar viciado em conflito. Mas essa linha é mais tênue do que gostaríamos de admitir, e é fácil atravessá-la sem perceber. Vivemos numa sociedade que recompensa a indignação. Posts raivosos recebem mais engajamento que posts positivos. Vídeos de pessoas explodindo se tornam virais mais rápido que vídeos de pessoas sendo gentis. Reclamações agressivas frequentemente resultam em tratamento especial, descontos ou atenção extra. Estamos literalmente treinando uma geração inteira para acreditar que ser desagradável funciona melhor que ser respeitoso. Susan, Rebecca e Margaret são produtos extremos desse sistema, mas elas não são aberrações. Elas são os resultados lógicos de uma cultura que valoriza estar certo acima de estar em paz, que prioriza o indivíduo acima da comunidade, que recompensa o drama acima da dignidade. Cada uma delas começou apenas querendo ser ouvida, querendo ser respeitada, querendo ser tratada com justiça. Desejos completamente normais e legítimos. Mas em algum ponto ao longo do caminho, elas confundiram respeito com submissão, justiça com privilégio e ser ouvida com dominar todas as conversas. O que me mantém acordado à noite pensando sobre esses casos é a possibilidade de que essas mulheres sejam menos extremas do que parecem. Talvez elas sejam simplesmente versões não filtradas de impulsos que muitos de nós carregamos. Talvez a única diferença entre elas e pessoas que consideramos normais seja que elas perderam a capacidade de se censurar, de reconsiderar, de escolher diplomacia sobre dominação. E se cada pequeno momento de raiva justificada, cada pequena indignação validada, cada pequena batalha vencida através de agressão está nos movendo na mesma direção? E se a diferença entre comportamento socialmente aceitável e colapso psicológico completo é apenas uma questão de grau, não de tipo? Essas são perguntas que não posso responder, mas que me assombram. Porque quando olho ao redor e vejo quantas pessoas parecem constantemente irritadas, constantemente procurando por razões para se ofender, constantemente transformando interações casuais em campos de batalha ideológicos, não consigo deixar de me perguntar quantas outras Susans, Rebeccas e Margarets estão sendo criadas neste exato momento. A verdade é que todos nós carregamos uma Karen interior. Todos nós já sentimos aquela raiva fervente quando fomos tratados injustamente. Todos nós já quisemos fazer uma cena. Todos nós já fantasiamos sobre dar uma lição em alguém que nos desrespeitou. A diferença está no que fazemos com esses sentimentos. Se os usamos como combustível para o crescimento pessoal ou se os deixamos consumir nossa humanidade pedaço por pedaço. Talvez a lição mais importante desses casos não seja apenas identificar Karens ao nosso redor, mas reconhecer os momentos em que nós mesmos estamos escolhendo conflito sobre conexão, drama sobre dignidade, estar certo sobre estar bem. Porque, no final, todos nós estamos a algumas escolhas ruins de distância de nos tornarmos as próprias pessoas que juramos nunca ser. Se você chegou até aqui, provavelmente está se perguntando como reconhecer esses sinais em si mesmo ou nas pessoas ao seu redor antes que seja tarde demais. Deixe nos comentários qual dessas histórias mais te impactou e por quê. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo com eles. Às vezes, a melhor forma de evitar um final terrível é simplesmente reconhecer que ele é possível.